Isso. Tá, está gravado. Então, bom dia a todos. Nós vamos dar início ao último seminário de integração de 2020. E o nosso convidado é o professor Philip Martin Ferside, que é biólogo, formado no Colorado e com mestrado e doutorado em Ann Arbor, Michigan. O professor Ferside não é brasileiro, talvez agora o seja, né, de coração, já que mora aqui tanto tempo, mas ele é norte-americano, mas é uma das maiores autoridades mundiais sobre o bioma Amazônia, né? Nacional, uma autoridade nacional e mundial. Ele pesquisa o bioma Amazônia desde 1974, quando veio pesquisar, morando junto à Transamazônica, ficou 2 anos. Em 78, ele entrou para o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, e permanece no INPA até hoje, sendo professor também do programa de pós-graduação lá do INPA. Ele possui centenas de trabalhos publicados, né, em equipe, trabalha em equipe sempre, nesses 46 anos que ele pesquisa a Amazônia, então ele tem centenas de artigos em periódicos nacionais e internacionais, livros e capítulos de livros, centenas. Vocês depois podem acessar através de um site através do INPA. Ele também tem diversos prêmios nacionais e internacionais na área de meio ambiente e voltado para a Amazônia. Então, eu queria agradecer muito a presença do professor Ferside aqui. Ele fica à vontade para colocar a sua apresentação e agradecer em nome do programa e passar a palavra para o professor Ferside. Obrigado. Muito obrigado. Esse aqui, o site que ele falou, tem não só os meus trabalhos lá, mas muitas outras informações sobre a Amazônia. Recomendo entrar lá. Inclusive 25 polêmicas, assim, que tem os dois lados, o meu lado e o outro lado. E também tem o chamado Dossiê Amazônia, onde tem muitas informações sobre grandes projetos na Amazônia. Só o Belo Monte tem mais de 40 mil páginas de informações. Então, recomendo entrar lá para ver essas coisas. Aqui eu vou falar sobre ameaças aos serviços ambientais da Amazônia, os serviços ambientais, e o que a floresta está fazendo que ninguém está pagando, de manter a biodiversidade, de manter o estoque de carbono que evite o aquecimento global e de reciclar água, uma função muito importante. Primeiro, é sempre importante dizer de onde vem meu dinheiro. Vem dessas fontes, que são todas fontes acadêmicas. Não tem nenhuma empresa de hidrelétrica, de soja, de madeira, etc., nessa lista. Agora, o desmatamento é a coisa mais óbvia, que está destruindo a floresta e as suas funções ambientais. Pouca biodiversidade que sobrevive a essa transformação, está convertendo o carbono nas árvores em gás carbônico e outros gases e perdendo a função de reciclar água. E o que vem depois, obviamente, tem muito menos biomassa, não? Muito menos estoque de carbono na madeira, e também perde carbono no solo. E, afinal, o grosso vira pastagem, sim, grandes fazendas, pouco gado. Realmente não é esse que sustenta a população da Amazônia. É importante entender isso, né? Primeiro, quase 80% é urbano, mas mesmo a parte rural, a grossa população não é sustentada por esse pecuária. Agora, a função da Amazônia é vital para o Brasil. E só lembrar o que tem acontecido em São Paulo. Aqui, os reservatórios do sistema Cantareira
Em 2014, ficou poucos dias antes de acabar a água na maior cidade do país. Não tem nem água para beber. Se tivesse demorado mais um tempinho para começar as chuvas. E não é a primeira vez. Estava usando o volume morto dos reservatórios, etc. Então, essa é uma variação climática que não é diretamente ligada ao desmatamento na Amazônia. Mas com esse, somando também o impacto do desmatamento, de tirar o fluxo de vapor d'água que abastece a chuva lá em São Paulo, seria uma coisa catastrófica para o Brasil. Dá para visualizar isso com esse série de experimentos que a gente fez, medindo erosão do solo. Esse aqui em Rondônia, uma pastagem limpa. A gente também fez no Amazonas, em Roraima e no Pará, cada um lugar com série de quadros dessa. Então, são 2 metros de largura e 10 de comprimento. A água que cai como chuva desce essa ladeira, tem uma calha enterrada no solo ali, depois segue um cano e leva 4 tambores de 200 litros, só para receber água dessa pequena parcela aqui, só para não transportar e perder os dados. E ao lado, na floresta, exatamente o mesmo tipo de quadro, facilmente um tambor daquele é suficiente, e geralmente é só um balde pendurado dentro do tambor. É gritante a diferença na quantidade de água, mais de 20 vezes mais que sai na pastagem limpa. Então, o que está acontecendo na floresta? Por que a água não aparece no tambor? É porque está percolando dentro do solo, onde as raízes das árvores podem chupar aquela água e é devolvido ao ar através dos estômatos, os pequenos buracos no verso de cada folha. Se cai na pastagem, sai para os córregos e vai para Rio Amazonas e o oceano, e não é reciclado pelas árvores. E dá para ter uma ideia da quantidade de água envolvida com esse aqui. Esse é o encontro das águas perto de Manaus. São vários quilômetros de largura, em 60 metros de profundidade, e a correnteza é tanto que você não consegue nadar contra a correnteza. É muita água. O que passa nesse ponto são 3,8 trilhões de metros cúbicos por ano. 1 trilhão tem 12 zeros, só para ter uma noção da quantidade. Agora, olhando o balanço de água para a bacia amazônica, o que entra na região são 10 trilhões de metros cúbicos por ano. Por causa da rotação da Terra, os ventos predominantes na Amazônia vêm de leste para oeste, está trazendo ar onde tem água que evaporou do Oceano Atlântico e levada por dentro da região amazônica, onde cai como chuva. E o que sai de vazão na foz do Rio Amazonas são 6,6 trilhões de metros cúbicos. É quase o dobro daquilo que você viu lá no Encontro das Águas. A precipitação total são 15, quer dizer, é 50% a mais do que entrou, porque uma parte da chuva e água que já foi reciclada pelas árvores e está caindo pela segunda vez. E a evapotranspiração, aquela que está saindo das árvores, são 8,4 trilhões de metros cúbicos. Essa que vai sumir se converte a Amazônia em uma grande pastagem, ou se a mudança climática e incêndios florestais, etc., levam a uma transformação de uma coisa que não seja floresta. Então, a diferença entre 6,6 e 10, o que não sai pelo Rio Amazonas, tem que estar indo para outro lugar. Então, esses são 3,4 trilhões de metros cúbicos, que é quase igual àqueles 3,8 que você viu no Encontro das Águas. Esse que está indo para outros lugares. Então, essa simulação mostra que a metade da água que entra nesse retângulo sobre a Amazônia faz uma curva para o sul. E outra metade vai vazar sobre os Andes
para o Oceano Pacífico. Então, metade daquela água é muita coisa, que está indo em direção a São Paulo. Agora tem avanços no mapeamento desse, você tem os ventos entrando, evapotranspiração da floresta, daí bate nos Andes e não consegue passar por cima, então faz uma curva por cá, e depois bate na Serra de Mantiqueira, todas aquelas serras em Minas Gerais, costais, e aí vai cair como chuva. Então, esse é o chamado vento jato de baixo nível, o sigla em inglês é esse aqui. Aí os Andes é tipo um tubo que forma, que leva essa água para lá. Não é constante, mas soma muita coisa ao longo do ano. E depende da época do ano, né? Em junho, julho, agosto, só a parte sul da região está fazendo essa curva para cá. Essas áreas pretas são mais de 700 metros de altitude. Mas em dezembro, janeiro e fevereiro, que é época chuvosa em São Paulo, todo o vento está fazendo essa curva aqui. Essa é quando a chamada zona de interconvergência tropical é mais ao sul. Não? Então, esse faz o vento bater na parte mais alta dos Andes e tudo faz esse volta aqui. Nessa época, 70% da água da chuva em São Paulo está chegando da Amazônia, e não diretamente do Oceano Atlântico. E esse é justamente o momento quando vai encher todos aqueles reservatórios para água, assim, para abastecimento das cidades e também para a geração de energia hidrelétrica, de Itaipu, etc. Tudo depende dessa água. Então, se converte isso em grande pastagem, aquilo vai embora para o Oceano Atlântico. Esses são os chamados rios voadores, esses ventos que levam o vapor d'água para o sudeste do Brasil. Você deve saber, mas eu tenho uma coluna na internet, toda semana sai um texto de divulgação científica, né, no site da Amazônia Real. Também pode pegar tudo do meu site. E essa aqui tem muito mais informações sobre esses ventos dos rios voadores. Hein? Agora, todos devem lembrar do ano passado, quando o mundo ficou chocado com as queimadas na Amazônia. E se vê, do ano passado, o desmatamento e as queimadas, tudo na parte leste e sul da Amazônia. Mas tem essa enorme área aqui onde não está acontecendo nada, tudo verdinho. Então, esse que é essencial para essas funções de reciclar a água e também o que está estocando carbono e mantendo a biodiversidade. Essa é a área que ainda não está tendo aquele impacto. Então, eu vou falar mais sobre essa parte aqui. Principalmente a parte do Rio Purus, que está aqui para o oeste, chamado região Transpurus. Agora, para a biodiversidade, esse é essencial. Esse trabalho saiu no final do ano passado por esse grupo no Museu Gelde, em Belém, na revista Nature Climate Change. Aí eles pegaram mais de 6.000 espécies de árvores que têm dados confiáveis na Amazônia sobre a localização, etc., e dá para saber assim, as exigências climáticas dessas espécies, e calcularam, cruzando uma simulação de desmatamento com assim, as projeções para mudança climática, 53% das espécies seriam ameaçadas de extinção pelos critérios do IUCN até 2050. Então, esse é gravíssimo. Agora, de fato, é pior ainda, porque é apenas metade das espécies. É que a simulação de desmatamento que eles usaram foi essa aqui, esse famoso modelo do Bertalo Soares Filho, que foi publicado na revista Nature em 2006. E se vê que até 2050, basicamente, a parte leste da Amazônia vai embora. Tudo que não é área indígena, etc., acaba sendo desmatado.
Mas essa área ao oeste, enorme área verde, fica intacta completamente. E a razão para isso é que essa simulação não incluiu as estradas que estão planejadas que abrir esse grande bloco de floresta na região Transpurus. Então, essa região aqui, Rio Purus, é a chave que vai acontecer. Recomendo dar uma olhada nesse texto para muito mais informação sobre aquilo. E sobre o ramal que está indo para Itapoá, no Rio Purus, abrindo aquilo a partir da rodovia BR-319. Realmente está indo na direção inversa. Tem muito mais informação nesses textos aqui sobre o papel dessa rodovia, que é uma rodovia que foi feita em 73, 74, durante a ditadura militar, e depois foi abandonado em 1988. Abandonado pelo DINIT, o Departamento de Infraestrutura dos Transportes. Então, essa é a rodovia BR-319, Manaus-Porto Velho, e o desmatamento agora é tudo concentrado no chamado Arco de Desmatamento. Está avançando aqui pelo BR-163, o Santarém-Cuiabá, para dentro da Amazônia. Mas esse BR-319 não tem nada de desmatamento. Embora tem tudo isso que aconteceu. Então, abrindo isso, aí os atores, os desmatadores, quem desmatou tudo isso, vai migrar para cá, para Manaus e espalhar por toda essa região que já tem estradas, indo para Roraima, por exemplo, e tem outras estradas que estão planejadas que abrir esse enorme bloco de floresta ao oeste do estado do Amazonas. Então, essa aqui é um enorme impacto e de longe mais assim, consequente das decisões que o Brasil enfrenta agora. Essa é chamada polêmica da BR-319, grande questão em Manaus. Agora, quando o presidente visitou Manaus, ele prometeu simplesmente fazer a estrada, passar por cima de todas as restrições ambientais. É isso que está acontecendo de fato. Inclusive, ele nem sabia o nome da estrada, tinha que perguntar para alguém de lado. Então, é óbvio que ele não sabia os impactos que pode ter. E o vice-presidente prometeu que, se não fosse fazer essa estrada dentro do atual governo, ele ia comer a boina do fardo militar dele. Quer dizer, tem muita pressão política para fazer a estrada. Agora, essa é diferente de outras obras, né? Porque ele não tem um raciocínio econômico. Muito diferente, por exemplo, do BR-163, que leva soja de Mato Grosso para portos em Miritituba e Santarém. Tem muito impacto, mas não dá para dizer que não tem um raciocínio econômico. Agora, no caso do BR-319, não, porque não tem assim, uma carga que justifica isso. O que tem agora é principalmente isso, para transportar os produtos das fábricas na Zona Franca de Manaus para os mercados em São Paulo. Vai em balsas essas carretas até Belém e daí desce de caminhão até São Paulo. Agora, na primeira versão do EIA, da BR-319, até admitiu que não tem argumento econômico, que as indústrias em Manaus indicam que a rodovia tem baixa importância para o polo industrial. Essa já assumiu da atual versão da EIA, mas confessou aqui. E essa tese de doutorado do USP em São Carlos tem muito mais dados econômicos, sobre os custos de transportar containers de Manaus para São Paulo. E mostra que é completamente inviável a BR-319. Pode pegar todas essas publicações do meu site também.
calculou aí que seria 37% mais barato do que o sistema atual se fosse levar por cabotagem, quer dizer, levando containers em navios oceânicos de Manaus até Santos. E se fosse via BR-319, seria 19% mais caro do que o atual. Quer dizer, o contraste é muito grande. Se fosse querer resolver isso, ia resolver problemas dos portos para Manaus, por exemplo, fazendo portos em Itacoatiara. Não 319. E todos os políticos em Manaus dizem que não tem nenhum impacto ambiental no 319. E todos estão a favor. De fato, a razão de ser da obra é de ganhar votos em Manaus, não é uma coisa econômica. E agora, em setembro, quando fizeram uma licitação para fazer um pedaço da estrada, inclusive passando por cima da decisão judicial, assim os deputados estão dizendo que BR-319 é um exemplo sustentável para o mundo. Agora, essa é uma ficção total, porque faz anos, inclusive, que tem uma discussão de quem vai pagar 2 postos simples de fiscalização, um em cada extrema da rodovia, que é um condicionante que Ibama quer. E o governo federal não quer pagar, o governo estadual não quer pagar. A última proposta do DINIT é de ter os municípios, ao longo da estrada, pagar essas aqui. Então, se não dá para pagar nem 2 postos simples de fiscalização, como que vai ter um grande programa de governança para evitar desmatamento em dezenas de áreas indígenas e unidades de conservação, etc., na região? Simplesmente ficção. Agora, você vê a estrada aqui. O problema é que não é apenas a estrada de Porto Velho para Manaus, mas todos esses estradas laterais que também são planejadas. E um deles, esse AME 366, cruza o Rio Purus, em Tapauá, e abre aquele grande bloco de floresta. E você vê o perigo aqui, no macrozoneamento do estado do Amazonas. Você tem a rodovia 319 aqui, onde foi criado todas essas unidades de conservação. É chamada zona blindada, como se fosse blindagem de um tanque de guerra, né, para desmatamento não passar para o outro lado. Só que se faz essas estradas laterais, todos esses simplesmente levam os desmatadores para o outro lado. Inclusive para cá, onde tem essa enorme área de verde clara, que são terras devolutas, terras que são as mais vulneráveis para grileiros e cinteiros e todos os diferentes tipos de atores. Essa é uma área do tamanho do estado de Rondônia, aqui dentro do Amazonas, que é um campo aberto para invasão. Então, já está acontecendo a construção desses ramais ilegais a partir da rodovia, aqui, inclusive, entrando numa área protegida, reserva extrativista, cortando castanheiro em 2 bandas para fazer uma ponte. Primeiro vem explorar madeira e depois vem quem desmata. Né? E tem muita mais informação sobre isso nesse aqui. Agora, também tem aquele ramal que mencionei, indo de Tapauá, no Rio Purus, aqui, indo em direção ao BR-319. Essa que está acontecendo agora, e ele beira uma terra indígena aqui, e cruza completamente outra terra indígena, e depois o Parque Nacional Nascente do Lago Jari, seguindo a rota da AM 366. Então, aqui em outubro, agora, esse ano, você vê aquele ramal sendo construído. Essa aqui é a terra indígena que está passando ao lado. E tá aí as placas da terra indígena, desmatamento até lá, e os invasores já entrando dentro da terra indígena, os não indígenas, etc. Realmente a situação crítica agora.
Agora tem muito mais informação sobre isso, aí o Rio Purus, e como essa ameaça a, a região Transpurus. O que estava vendo foi essas terras indígenas aqui, aquela outra ramal estava indo para cá, e esse vai aqui. Agora tem todo o problema que nenhum das áreas indígenas foi consultado, isso viola lei brasileira também, a Convenção 169 da Organização Mundial de Trabalho. Esse texto tem a versão em português naquele coluna no Amazon Real e no meu site também, sobre esse aspecto da consulta indígena. Inclusive, esses dois aqui são apenas 35 quilômetros do primeiro bloco que já foi vendido para gás e petróleo para a empresa Rosneft, grande empresa dos oligarcas russos, que é considerada uma das empresas mais irresponsáveis do mundo inteiro. Segundo Greenpeace, Rússia já causou mais de 10 mil derramamentos de petróleo no mundo. Então, esse projeto de gás e petróleo, área sedimentar de Solimões, é uma grande ameaça àquela área do Transpurus. E esse está indo para frente a todo vapor. Então, se vê, é enorme coisa. Aqui, o estado do Amazonas é, de longe, o maior estado do Brasil e 20% do país. E essa área vermelha do projeto é 1/3 do estado do Amazonas. E você vê essas partes roxas aqui já tem exploração de petróleo, mas todas essas linhas verdes, onde foi feito levantamento sísmico e agora estão furando poços. Então, é uma enorme área. A ideia de que vai ter centenas de locais aí e ficar viajando de helicóptero entre eles, etc., é uma coisa extremamente cara. É muito mais barato ter acesso por estradas. Então, é enorme tentação de fazer estradas para ligar com aquela rodovia 319. Aqui, aquele primeiro bloco, esses vendidos já para a Rosneft, e a estrada 319 passa por cá, a AM366. Então, se tem ainda isso, mapa do DINIT, que inclui plano para fazer uma extensão da BR-230, indo de Lábrea até a fronteira com o Peru, cortando toda aquela região Transpurus. Então, esse é um plano desde a época militar, mas ainda permanece nos mapas de DINIT. Então, são várias ameaças aí. Tem no pano de fundo também tem isso, que os malaysianos tentaram comprar grandes áreas ali em 2008 para plantar o dendê, fazer óleo de palma de óleo, né? E depois eles desistiram. Mas o dendê é uma ameaça que realmente o Brasil não acordou ainda a isso. Mas na Malásia e Indonésia é igual pastagem na Amazônia. Você anda horas e horas de carro e só vê dendê. Aqui é pastagem. E já está aumentando rapidamente na Amazônia peruana. Mas essa área aí, climaticamente, é muito bom para dendê. Então, essa é uma coisa no pano de fundos. E também tem os planos para biocombustíveis que são ligados a dendê. Eu recomendo esse texto aí sobre isso. E também tem a parte de madeira, que já é uma pressão, mesmo só com empresas brasileiras fazendo, mas os malaysianos e os chineses começaram a comprar áreas naquela área Transpurus em 1997. E depois eles desistiram. Viram que é muito trabalho lidar com o IBAMA, etc. Então eles foram para a Guiana, outros lugares onde estamos explorando a floresta agora. Mas vai acabar. E, evidentemente, essa reserva de madeira
é uma atração muito grande à volta dessa. Então, a pressão é enorme. E também tem a grilagem. Essa é uma enorme ameaça. Aqui no sul do município de Lábrea, são fazendas de 3, 4, 5 mil hectares estabelecidos quando o máximo que dava para legalizar era 100 hectares. Obviamente, são grilados. E esse é um tipo de ator que é mais atraído para aquela área. E nós temos as leis de grilagem, já estamos no terceiro. Não? A primeira lei de grilagem foi na época de Lula, a segunda no Temer, e agora essa, que é o MP 910, virou um projeto de lei e está avançando no Congresso. E cada um vai facilitando essa prática de grilagem. Tem muito mais detalhes sobre isso nesse texto aí. Então, essa é a questão. O BR-319 que dá entrada a essa área Transforus, esse começo do fim da floresta amazônica. Recomendo ver esses textos aí. Esse saiu agora em outubro. Outra ameaça são as mudanças climáticas. Agora, é importante entender que existem céticos, existem negacionistas climáticos no Brasil. Não é apenas um problema dos Estados Unidos, e obviamente já está no poder agora. Mas eu recomendo ver detalhes nesses aqui sobre como esse acontece no Brasil. E o presidente tem ameaçado sair do Acordo de Paris, e essa ameaça permanece em pé. Você tem presidente, 2 ministros chaves, meio ambiente e relações exteriores, negando o aquecimento global antropogênico. Então, essa é uma coisa grave. E não é só de agora. Na época de Dilma, por exemplo, esse realmente é revelador. Que antes do COP em Paris, que fez o Acordo de Paris, o Brasil estava fazendo o chamado relatório Brasil 2040, sobre quais seriam os impactos de mudança climática no Brasil até 2040. E, de repente, a presidente Dilma suprimiu o relatório e demitiu os 2 autores. Os autores depois publicaram tudo no capítulo de livro, tudo público. Mas o que o governo quis esconder? Foi essa aqui. Se vê realmente é catastrófica. Essa é mudança na quantidade de chuva até 2040. Se vê essa grande área vermelha aqui, que pega o Nordeste e pedaços do Sudeste, onde teriam 50% menos chuva do que tinha em 2010. Então, essa tem dezenas de milhões de pessoas que dependem de agricultura ali. Para onde que eles vão? É a grande pergunta. Aposto que alguns deles vêm para a Amazônia, aí é outro impacto. Mas o que realmente preocupou mais o governo foi essa área cor-de-rosa aqui, onde teria uns 25 a 35% menos chuva, porque esse é o local dos 3 principais rios para hidrelétricas. O rio Tocantins, o rio Tapajós e o rio Xingu. E também outro Matupiba, etc., grandes áreas agrícolas, fica muito pior. Agora você vê para hidrelétricas. Aqui, essa linha vermelha é o cenário RCP 8.5, que é o mais provável acontecer, tipo negócios como sempre. Cenários do IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas. Então, você vê, Belo Monte, por exemplo, ia perder 50% da geração de energia até 2040. Santo Antônio e Rio Madeira, a mesma coisa. Então, basicamente, isso inviabiliza esses grandes hidrelétricos na Amazônia. Essa foi a principal preocupação. Sobretudo Belo Monte, que foi um grande projeto da presidente na época. Então, eu não vou falar sobre hidrelétricos, é um dos meus assuntos preferidos, mas não vai dar tempo aqui. Mas tem muita mais informação, inclusive 3 livros sobre isso naquele site. Então,
a mudança climática ameaça a floresta diretamente. É bom contemplar um pouco essas fotos aqui. Essa aqui é uma reserva extrativista, uma área protegida perto de Santarém. Em 2015, antes do grande El Niño, chamado El Niño Godzilla, né, que levou incêndios florestais, é uma floresta intacta, bonita, certo? Leva um tempo para as árvores morrerem. 2 anos depois dos incêndios, você vê todas aquelas áreas brancas. São árvores mortas. Matou metade das árvores, e principalmente as árvores grandes, que é o que controla o microclima e o estoque de carbono. Então, esse é gravíssimo. Só essa aqui é uma área de 1 milhão de hectares, né? E tinha outros grandes incêndios também. Então, essa é uma coisa que pode destruir enormes áreas de floresta e é mais perigoso do que o próprio desmatamento, porque o desmatamento é uma coisa proposital. Se pode decidir não cortar mais árvores, o governo pode tomar medidas que vai levar as pessoas a fazer essa decisão, mas se a floresta está pegando fogo, assim, e queimando, esse não tem um controle tão fácil, né? Não dá para apagar com bombeiros, etc. Então, esse aumenta, o perigo disso aumenta com o aquecimento global, que já está acontecendo e que deve piorar bastante, e também com a presença de pastagens, etc., por perto, com mais desmatamento, porque o fogo escapa das pastagens e roças e vai para dentro da floresta, e também com a exploração madeireira, que vai fragilizando a floresta e aumentando o perigo de pegar fogo, deixa muito madeira morta na floresta, etc. Então você vê como funciona. Essa é durante o El Niño de 2003, em Roraima, o lugar mais famoso para El Niño. E aí, o incêndio é só uma fileirazinha de chamas passando pelo chão da floresta. Não é o que as pessoas pensam, assim, do filme de Bambi, do Disney, né, com a floresta inteira queimando. Aquilo é que acontece em floresta de pinheiro, mas na Amazônia é esse. Mas esse também mata árvores. As árvores não são adaptadas a isso, tem casca fina e chama movimenta de forma devagar, deixa tempo para esquentar e matar árvores. Então, no próximo seca, próximo El Niño, vai ter muita madeira morta dentro da floresta, das árvores que morreram. Então, vai ter chamas mais longas, mais quentes, vai matar mais árvores, e depois de 3 ou 4 incêndios, não há nem mais floresta. Então, começa esse ciclo vicioso que degrada a floresta. E tem mais. Aqui um estudo do nosso grupo, liderado por Sumaia Vasconcelos, na parte do estado do Amazonas que beira com Acre está aqui, onde tinha incêndios na grande seca de 2005. E não é só que mata árvores, mas também vai estimulando a entrada de bambu. Esse bambu chamado taboca, lá é um tipo que trepa nas árvores igual um cipó, cheio de espinhos, e aí pode até quebrar os galhos e matar árvores. Então, tem esse aspecto biológico, além da própria mortalidade de árvores pelo incêndio. E se vê aqui outro do nosso grupo, aqui no Acre, da Sonara da Silva, se vê a carga desse bambu nas árvores, assim, quebrando galhos, etc. É impressionante. E esse aumenta com o incêndio. E degrada aqui na parte sul do estado do Amazonas, mas mais ao leste, onde não tem esse problema de bambu, dentro de uma área indígena. Essa foi uma dissertação de mestrado de Everton Barros aqui. E se vê, esse é o resultado daquele ciclo. Primeiro a exploração madeireira, depois o incêndio, etc., vai degradando a floresta.
dentro de áreas indígenas. E o final disso é esse, e dá para acreditar que isso é área indígena, né, no sul do estado do Amazonas. Então, esse não foi desmatado com motosserras, né, o final do ciclo com incêndios e desflorestação madeireira, etc. E acaba sem floresta. Agora se vê como a mudança climática prevista ameaça a floresta. Essas são as previsões para a Amazônia do último relatório do IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. No mundo inteiro, naquele cenário 8.5, que é mais provável, até 2100, a média da temperatura global deve aumentar 4,8 graus, acima dessa média consenso no ano 2000. Mas o problema é que 70% do nosso planeta é coberto de água, com os oceanos. Então, essa média mundial é muito puxada por o que acontece sobre os oceanos, onde o ar em cima da água esquenta bem menos do que sobre os continentes. Então, na Amazônia aumenta mais. E se vê aqui, esse vermelho é aquele cenário 8.5, pode ser entre 6 e até 10 graus a mais em 2100. Então, diz que até 2100, nos meses de junho e agosto, que é época seca, menos Roraima, toda a Amazônia, seria 6 a 8 graus maior do que era em 2000. Então, você sabe como que é aqui quando tem um dia de 40 graus, imagine se fosse 48 graus. Só que esse também é média, e o que importa é o máximo, que seria bem acima de 50 graus. Então, essa mata pessoas, né, em termos humanos diretos, mas também mata árvores, porque quando aumenta a temperatura, qualquer árvore precisa de mais água, só para sobreviver, qualquer planta. Então, justamente ali está chovendo menos, também por causa do aquecimento global. Então, esse que mata muitas árvores. E se vê também, não é por igual, tem esse ponto quente sobre Mato Grosso aqui, onde aumenta mais do que a média. E quem conhece Cuiabá já é um forno com o clima de hoje, imagina com isso. Então, com o aquecimento global, se também tem aumento do El Niño. Em 97, quando tinha o grande El Niño com o grande incêndio de Roraima, que eram bombeiros da Argentina e tudo, ninguém conseguiu controlar, tem esse aumento de temperatura da água no Oceano Pacífico. Aí você tem chuvas no deserto do Peru, tem enorme seca no norte da Amazônia, tem chuvas em Santa Catarina, diferentes coisas à volta do mundo. Mas o norte da Amazônia é onde pega mais. Agora tem outro efeito de seca que pega a parte sul da Amazônia. Esse é por aquecimento no Oceano Atlântico e não o Pacífico. É o que aconteceu em 2005 e depois em 2010. E secou muitos rios, inclusive Rio Purus, não dava para subir de barcos, etc. Era um trauma humano com os lugares isolados. Mas esse está aumentando mais rapidamente do que o próprio El Niño, que também está aumentando. E você vê como que isso afeta a floresta. Aqui em Manaus, onde eu moro, 80 quilômetros ao norte, tem essas grandes fazendas do Distrito Agropecuário de Manaus, onde tem um projeto chamado Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais, que está do Instituto Smithsonian e INPA já há mais de 40 anos. Tem mais de 65 mil árvores assim, etiquetadas, monitoradas, etc., nesse estudo. Aí você pode ver como que é hoje, né? Você tem as pastagens e ao lado a floresta sendo estudado e essas árvores mortas e todo aquele céu azul onde antes tinha árvores que já morreram e caíram. É muito óbvio que as árvores morrem na beira da floresta, muito mais do que dentro da floresta.
Então, o que está acontecendo é que o microclima aqui na beira da floresta é mais quente e mais seco do que lá dentro da floresta intacta. Então, é exatamente o que a floresta inteira vai enfrentar com o crescimento global. E as árvores realmente morrem, não é assim, simulação por computador. Você pode ir lá e ver a coisa acontecendo. E os dados mostram perto da beira da floresta tem muito mais danos e também muito mais mortalidade das árvores. E pior que são as grandes árvores que são mais afetadas, com mais de 60 centímetros de diâmetro, vai diminuindo perto da beirada da floresta, enquanto dentro da floresta intacta está aumentando as grandes árvores. Então, o contraste é muito grande. E esse também é mostrado por esse projeto Seca Floresta, do projeto LBA, que em 2 lugares no Pará cobriram 1 hectare da floresta no chão com esses painéis de plástico, levando 60% da água embora. Então fica ressecando, mesma coisa. Grandes árvores morrem primeiro e vai desfiando a floresta. Agora tem outro problema, que são os cipós, os lianas, esses grandes cipós na floresta que aproveitam melhor o CO2 que está aumentando na atmosfera, melhor do que as árvores. Então, estão aumentando e essa é uma coisa que vai atrapalhando o crescimento de árvores e quebrando e matando árvores. Então, esse é favorecido pelo aumento do CO2 e também por ser mais seco. Você pode ter uma ideia aqui. Esse é no Maranhão, um lugar mais seco do que Manaus, por exemplo, onde seria uma parede só desses lianas. Esse é um experimento de manejo florestal onde foram cortadas as lianas, senão nem andava na floresta. Então, esses tendem a aumentar com as mudanças previstas. Você vê aqui os dados. Nós temos 2 trabalhos na revista Ecology, liderados pelo Bill Lawrence, sobre as lianas. Levantamos em 97 e 99, em cada bolinho aqui, 1 hectare de floresta. E, de novo, em 2012. Então, se não tivesse mudado nada da abundância das lianas, todos esses bolinhos seriam em cima dessa diagonal aqui. Mas se vê que quase todos estão acima, estão aumentando na floresta, mesmo sem nenhum sinal de perturbação. E não é só aqui, a mesma coisa está acontecendo no Panamá, na Malásia, outras florestas tropicais. Então, uma coisa mundial que seria explicada pelo aumento do CO2 no ar. E assim, separa as parcelas perto da beira da floresta dos outros, você vê que todos aumentam, mas aumentam mais na beira da floresta, onde é mais seca. Então, é esse sinergismo entre os dois que leva a ainda mais desse problema. Outro, além do bambu, tem as lianas. Então, a situação é grave. E pior ainda, essas coisas não são nem incluídas nos modelos de simulação, então a situação é pior ainda. E você vê assim, a evolução dessas simulações do que vai acontecer com a floresta amazônica. Em 2007, estudo liderado por Luiz Salazar e o grupo de Carlos Nobre, que olhou 15 diferentes modelos de clima e vê que todos concordam que perto da cerrada tudo vai virar uma savana, ou algo não floresta. Mas muitos dizem que tudo de Manaus para o leste ia virar savana. Então, esse é grave. Mas foi em 2007. E piorou de lá para cá. Mesmo o grupo do Carlos Nobre aqui, que liderado pelo Gilvan Sampaio, mostra aqui os biomas do Brasil hoje. Você tem a floresta amazônica em verde, cerrado em cor de rosa e a caatinga em vermelho.
Agora, com aquele cenário mais provável, o ECP 8.5, a Amazônia vira caatinga, não mais cerrado. Então, esse é pior ainda. Quem conhece caatinga no Nordeste brasileiro e também a floresta amazônica, realmente é um choque. Então, recomendo dar uma olhada nesse texto aqui sobre o impacto do aquecimento global na floresta amazônica, que tem muito mais referências e links, etc., nessa aí, que pode pegar do site, ou do meu site, ou da Amazônia Real. Agora também se tem o papel da floresta no efeito estufa, que é um enorme estoque de carbono. Esse trabalho do nosso grupo liderado por Elo Nogueira, do estoque na floresta e também todas as outras vegetações da Amazônia, na época pré-moderna, antes do grande desmatamento, antes de 1970. E você vê essa área azul aqui, que tem alta biomassa, na parte Transpurus, que essa está intacta ainda. Então, esse é essencial para evitar aquecimento global. E com o desmatamento, você tem uma emissão grande, né? Chegou a 470 e poucos milhões de toneladas de carbono. Esse carbono, não é CO2 aqui. E em 2019 ainda era mais da metade do que o Brasil emite. Esses são números enormes. Mas, pior ainda, é o estoque que está lá, o que podia ser liberado com incêndios florestais, etc. Tem muita mais informação sobre as emissões, o desmatamento, etc., nesse livro. São traduções de alguns dos meus trabalhos. Pode pegar do site. Agora, também tem o solo embaixo da floresta. Esse tem muito carbono que também está até sendo liberado agora, e se for desmatado ou queimado, obviamente ia liberar mais. Novamente, naquela área do projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais, eu sou responsável pela parte de solos. E fizemos um grande levantamento lá, em parcelas que foram todas marcadas com piquetes assim, de PVC, os cantinhos das parcelas, e dava para voltar lá 28 anos depois. Então, o Henrique Barros foi lá e coletou amostras nos mesmos lugares, analisamos juntos os antigos amostras também, e mostra que se não tivesse nenhuma mudança, todos esses pontinhos já seriam na diagonal ali, mas o grosso está embaixo, está perdendo carbono. Então, esse é gravíssimo. Isso seria o aquecimento global, que já esquentou nesses anos e vai esquentar muito mais. Então, esse é gravíssimo. Mas quando você vê o tamanho dos estoques de carbono no solo na Amazônia, você tem dados sobre a vegetação, temos uns bons dados no Brasil. No resto da Panamazônia, só um chute extrapolando isso. Agora, no solo, dependendo da profundidade, você tem muito carbono, mais do que na floresta em si. E essa aí tem o perigo de causar o chamado efeito estufa foragido. Vai embora, vai correndo embora. Porque se esquenta mais, você coloca mais gases no ar, esquenta mais ainda, mata mais árvores, você derrete a tundra, libera carbono, tem bolhas no Oceano Ártico, tem todos os oceanos esquentando e não absorvendo tanto CO2 como antes. Tudo isso junto leva a um ponto de desequilíbrio, um tipping point, um ponto de não retorno. E a Amazônia é chave nisso. Segundo outro relatório de IPCC, toda a humanidade em 2000 estava liberando 13 bilhões de carbono por ano, com queima de combustível fóssil e desmatamento. Então, o máximo que podemos fazer é simplesmente não queimar mais 1 litro de
combustível, de não cortar mais uma árvore, e só 13 bilhões de toneladas de carbono. Você vê que esses números são petagramas, são 15 zeros, esses são bilhões de toneladas. Então, todos esses números são muito mais que 13. Então, liberando esse, em um espaço curto de anos, esse passa assim, o clima sobre esses pontos de desequilíbrio, somado com as outras coisas, e faz impossível controlar, a não ser que tenha uma tecnologia maravilhosa que não existe de tirar enormes quantidades do ar. Então, a Amazônia está no centro dessa questão. Então, deixa eu terminar ali relembrando dos serviços ambientais da floresta aqui, dos Torres do INPA, ao norte de Manaus, onde está mantendo biodiversidade com todas as suas utilidades assim, o valor intrínseco da floresta também, tem a reciclagem de água, que é essencial para o Brasil, e tem a manutenção daquele estoque de carbono. Tem muita mais informação no site ali. Obrigado. Podemos ter perguntas. Muito bem. Obrigado mais uma vez, Versailles. Muito boa essa sua apresentação, porque mostra bem a complexidade e a interdependência das coisas que acontecem na Amazônia, né? Coisas complexas que a gente não tinha noção, né? E que também vão no sentido de uma sinergia, né? Negativa, desde as lianas, a questão do carbono no solo, enfim, essa interdependência, essa sinergia que ocorre com o desmatamento e a degradação da floresta. Então, eu abriria para perguntas ao professor Fersay. Está aberto a palavra com os ouvintes aí da palestra. Tem algumas, professor Nemésio, tem algumas perguntas no chat, viu? Eu não estou vendo o chat, mas pode ler. É à direita aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa. O Denilson. Acho que precisa finalizar a apresentação para poder o professor ver tudo. Minimizar a apresentação? Isso... Bom, Nemésio, posso fazer uma pergunta enquanto você procura as outras questões aí no chat? Tá, tudo bem. Claro, pois não, Fernando. Professor Felipe, eu queria agradecer a presença, demais toda essa pesquisa que o senhor tem sobre esse bioma amazônico e a importância que esse bioma amazônico tem para o Brasil e para o planeta, né? Em 2010, 2011, eu acabei lendo alguns artigos voltados para a questão do Belo Monte e sobre os impactos daquela obra. Hoje, o professor traz a questão da BR-319 e os possíveis impactos que ela podem trazer para o desmatamento. A minha questão vai no seguinte sentido, né? Daquelas lutas iniciais que aconteceram em Belo Monte, que muitas delas não conseguiram se concretizar, até mesmo de impedir a construção da barragem ou de um projeto alternativo, né? Serviram de algum aprendizado para que a gente possa ter um novo sistema de militância ou um novo movimento social capaz de tentar frear esse desmatamento da Amazônia frente a todos os governos que já passaram por aí, né? E porque a gente vê que não é uma questão de um
ou outro partido, a gente vê que é uma questão muito mais estrutural. Então, aquilo que aconteceu com Belo Monte e as lutas que teve lá, que foram grandes, né? Teve muito movimento social, indígena, ONGs, enfim, né? É possível aprender alguma coisa e tentar repassar isso para as outras, para os outros lugares e para outros projetos? Bom, com certeza é possível aprender, mas realmente o Belo Monte mostrou como é difícil, mesmo com essa enorme mobilização em todas as partes, né, da população, do mundo inteiro, e também jurídica, né, como o famosas palavras do Ministério Público em Belém, de que Belo Monte é totalmente ilegal, né? E realmente violou um monte de leis e simplesmente foi para frente e foi feito. Então, esse é grave, né? Você ainda tem as leis de suspensão de segurança no Brasil, uma coisa de 1964, da ditadura militar, mas que ainda vale, onde pode simplesmente passar por cima de qualquer lei ou, assim, de violar a Constituição ou acordo internacional, qualquer coisa, se é considerado que seria um dano à economia pública. Essas são as palavras. Então, qualquer hidrelétrica é importante para a economia, né? Então, é simplesmente procurar algum lugar no país, não precisa ser um lugar ligado ao assunto, para um juiz para dizer aquilo importante para a economia pode fazer. E esse foi feito. Tem mais de 20 processos ainda na justiça contra Belo Monte e um que até foi decidido a favor dos índios. E a coisa simplesmente foi deixada de ser feito. Esse que foi decidido foi apelo. Tinha um recurso ao Supremo, onde fica até hoje sem ser decidido, e simplesmente fizeram barragem. Então, é uma coisa muito impressionante. E também tem outros paralelos, isso com a BR-319, né? Porque os dois são coisas onde, embora o impacto é muito grande ali em Belo Monte, e também tem um grande impacto ao longo do BR-319, maior impacto em outro lugar. No caso de Belo Monte, são os planos para fazer barragens rio acima, que é tudo área indígena, enormes barragens. O primeiro na lista é o Babaquara, Altamira, que é 6.140 km², é o dobro de Balbina, o de Tucuruí. É tudo área indígena. Então, essa aqui, pelo plano, é para armazenar água que justifica todo aquele investimento para fazer 11 mil megawatts de capacidade instalada na principal casa de força em Belo Monte, que nesse exato momento está basicamente parado, tem uma grande seca ali. E vai piorar. Então, o plano sempre era para ter essas barragens rio acima, que tem enorme impacto. É a mesma coisa com o BR-319. Você tem toda a discussão só sobre o que vai acontecer na beira da estrada, mas tem toda aquela área Transpurus que é ameaçada, que nem entra no EAIMA, etc., e onde são os impactos muito maiores. Então, é uma coisa parecida. E nos dois casos, se os proponentes das obras tinham grande sucesso, o que saiu na imprensa sobre Belo Monte foi apenas sobre a barragem, nada sobre o que ia acontecer rio acima. É a mesma coisa com o 319, nada se discute sobre o que vai acontecer em Roraima, o que vai acontecer lá no Transpurus, etc. Você simplesmente escapa. Então, é muito importante de manter essas coisas à vista. E
Tem muitas lições para aprender e, obviamente, não é uma situação animadora. Tá? Agora, na época pós-Belo Monte, você vê como que mesmo com tudo que aconteceu, simplesmente foi feita a barragem. Bom, tem duas perguntas. Uma é do Danilo, do Denilson, e depois outra da Mara Cristina. A do Denilson, o discurso de que a Amazônia não é o pulmão do mundo, e sim as algas marinhas, é verdade ou é apenas um álibi para facilitar a exploração desta região? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, em relação à exploração das terras indígenas na Amazônia, até que ponto a oitiva prévia é considerada para exploração econômica dessas terras ou não é considerada? Bom, na primeira pergunta sobre pulmão do mundo, é verdade que a Amazônia não é o pulmão do mundo, porque no sentido de fornecer oxigênio para o planeta. Porque para fazer isso, você tem que conseguir estocar carbono em algum lugar onde não vai recombinar com o oxigênio para formar o CO2. Porque quando a árvore cresce, ele tira carbono da atmosfera e, na mesma medida, está liberando oxigênio. Mas depois, quando a árvore morre, aquilo vai apodrecer, mas, de qualquer forma, o carbono que está lá vai recombinar com o oxigênio e tirar mesmo tanto de oxigênio. Então, teria que ter a floresta crescendo, assim, de uma forma constante. E a floresta não é o dobro do tamanho hoje, as árvores não são do dobro do tamanho hoje que era 100 anos atrás. É mais ou menos em equilíbrio. Você tem desbalanços, né? Floresta esse grande projeto LBA tem medido absorções de carbono pela floresta, tem vários estudos no chão também, mas eles vêm diminuindo a estimativa e essa realmente já a fase de absorção, que nunca era suficiente para abastecer grandes quantidades de carbono, já está terminando. Mas os oceanos têm essa função porque você tem não só algas, mas também pequenos crustáceos, etc., que colocam carbono nas cascas. E essas, quando morrem, eles vão afundando para os sedimentos no fundo do oceano, aí o carbono fica enterrado e realmente não pode recombinar com o oxigênio para formar CO2 e retirar o oxigênio de volta. Então, esse é o que vai mantendo o oxigênio, que é uma coisa, mais ou menos 20% da atmosfera é oxigênio, é muito diferente do CO2, que é uma quantidade mínima. Mas esse é muito usado assim como maneira de tentar lançar dúvidas sobre toda a preocupação climática, etc., atmosférica com a floresta. Dizendo aquilo não é pulmão do mundo, então pode desmatar à vontade, etc. E não é o caso. Se tem todos aqueles papéis que eu mencionei, mais outros que não deu para falar, que realmente são perdidos com a perda da floresta. Agora, na questão do que precisa para mineração em áreas indígenas, se não, a mineração é proibida hoje, mas tem um projeto de lei que foi entregue em janeiro desse ano pelo presidente para o Congresso Nacional, que libera a mineração em áreas indígenas. E quando for de garimpeiros,
aí teria, segundo esse projeto de lei, né, teria que ter alguma permissão dos indígenas. Mas as grandes empresas, não, eles podiam entrar, mesmo sem ter isso. É um negócio incrível. Então, esse é grave. Mas é evidente de que o fato de precisar consultar indígenas não está sendo respeitado. Você tem um exemplo desse momento do BR 319, ninguém foi consultado ainda, e aí já estão abrindo editais para fazer as obras. E você tem todo o Belo Monte. E além disso, tinha os outros, tinha Teles Pires e São Manuel. São Manuel foi o caso mais incrível, o hidrelétrico de Mato Grosso, que são 700 metros de uma área indígena, pelo regulamento de IBAMA, tudo dentro de 40 quilômetros é considerado diretamente impactado e tem que ser consultado, etc. E tal. E ninguém foi consultado. Se tem atenção lá até hoje, a Força Nacional está lá para proteger a barragem, é uma coisa gravíssima. Aí tinha Teles Pires, não? A barragem de Teles Pires, em Mato Grosso, que primeiro em 2013 foi dinamitado a cachoeira de Sete Quedas e depois inundado. Esse que mais chocou o povo Munduruku, porque esse é o local onde vão os espíritos dos anciões respeitados depois de morrer. Igual o céu para os cristãos, só que para eles é esse lugar. E esse foi destruído pela barragem, sem consultar ninguém, nem foi considerado com impacto no ilha, né? Então, assim, é uma coisa muito grave e as coisas simplesmente podem passar por cima com essas leis de suspensão de segurança. Foram invocados 14 vezes no caso dessas barragens no bacio do Tapajós. Então, simplesmente passou por cima de tudo. Eu mencionei que tem 3 livros meus que são traduções dos meus trabalhos sobre barragens, que tem várias sobre Belo Monte, que dá todos os detalhes sobre aquilo, e também tem sobre esses acontecimentos em São Manuel. Então, eu recomendo dar uma olhada lá. Tudo bem? No chat não tem nenhuma pergunta, então está aberto novamente aí para quem quiser fazer. Professor, antes da gente terminar, eu gostaria, em nome do Conselho, em nome dos nossos professores, em nome dos nossos alunos, de agradecê-lo muito por ter mostrado com tanta clareza, né, a situação da Amazônia, e também muito obrigada pela sua persistência em continuar pesquisando essa área, essa região tão preciosa para nós. Eu estou falando em nome do Conselho, estou agradecendo o Nemésio, e tem mais algumas perguntas aqui no chat. Muitíssimo obrigada, professor Filipe. Valeu. Foi um prazer. Filipe, a professora Vera é a coordenadora do nosso programa de pós-graduação, né? Só para apresentando Desculpe não ter apresentado você no início, Vera, mas estou apresentando agora. Não. Bom, tem mais 2 perguntas da Mara. Isso. A Mara Cristina gostaria de saber se existe alguma informação do seu grupo sobre o PL 191, né? Que é o projeto de lei da exploração de minérios. Se alguma informação do seu grupo sobre esse projeto. E também da professora Maria Lúcia, alguma discussão sobre o uso de pesticidas na Amazônia. Você tem alguma coisa a dizer sobre isso também? Tá. Bom, sobre o projeto de lei,
inclusive, assim, não é apenas para mineração, também hidrelétricas são explicitamente incluídos ali, que poderia ser feito dentro de áreas indígenas, e nem precisando consultar. Então, é grave. E também agronegócio, né? Para deixar os índios se arrendar as terras indígenas para plantar soja e outras coisas. Então, é uma coisa gravíssima, porque as terras indígenas na Amazônia protegem mais floresta do que as próprias unidades de conservação federais. E também são os próprios índios defendem essas áreas, e o fato de ser terra indígena é o que vai se afastando invasores, principalmente invasores para desmatamento. Tem bastante invasão para roubar madeira, ou tirar mesmo com essa colaboração dos próprios indígenas, e também para garimpeiros. Mas o desmatamento em si é menor, embora está aumentando. Nesses últimos anos, tinha um grande aumento, nos últimos 2 anos, né? De desmatamento dentro de áreas indígenas. Então, é preocupante. Então, estamos seguindo, tentando acompanhar o que está acontecendo com esse projeto de lei, mas não temos nenhuma informação que não seja aquilo que está público, né? Como que está indo. Mas realmente é uma grande ameaça. No caso dos pesticidas, não só pesticidas, mas herbicidas, é uma coisa importante. Não? Se tem um avanço de soja, não, que usa muito agrotóxico, e esse, então, é levado para os cursos d'água, etc., afeta toda a parte aquática, e você tem o uso do Roundup, principalmente dentro de pastagens, que é uma coisa que tem muitos impactos biológicos. Eu tenho um estudo com um aluno meu sobre o impacto sobre sapos em áreas de pastagem perto de Manaus, onde espécies de sapos que eram comuns perto dos lugares que foram tratados com esses herbicidas já sumiram, e outros que estão com defeitos, faltando um dedo, com os olhos minúsculos e coisas assim, de defeitos provocados pelos agrotóxicos. Então, é uma coisa com muitos possíveis impactos que espalham com o avanço dessa tecnologia. Essa é uma coisa razoavelmente recente, não? Porque antes ninguém usava esses químicos, né? Mas agora está aumentando. E como todos devem saber, já foi liberado só nesses últimos 2 anos centenas, né? Quase 500 novos agrotóxicos, muitos dos quais são banidos em outras partes do mundo. Tudo bem. Mais alguma questão? Felipe, bom, eu teria uma questão, pelo que eu senti da sua apresentação, eu percebi que existe a Amazônia, né, a floresta do estado do Amazonas, Amazônia, vamos dizer, oriental, brasileira, e a ocidental, que é o estado do Pará, né? Pega Maranhão, etc., e também uma parte do norte do Mato Grosso. E eu vi que essa daí parece que, não sei, é uma causa perdida, né? Ou se pode fazer alguma coisa ainda, e qual é o valor do que está sobrando, né? Porque existe esse risco grande do tipping point aí, que o Carlos Nobre fala em
40%, mas é impreciso, né? Tem a imprecisão, e que tem lugares como Rondônia já passaram dos 20%, né? O próprio Código Florestal, ao longo desses anos, não vem sendo respeitado. Então, o que eu entendi bem a preocupação com a Amazônia Oriental, a BR, né? Aqui, Manaus, Porto Velho, e é a grande ameaça, pelo que eu entendi, e a gente entende muito bem, porque a gente sabe o que aconteceu com a Cuiabá-Santarém, né? Tem a história da Cuiabá-Santarém, né? Que foi um embate, inclusive, na época que a Marina Silva era ministra. Então, a minha pergunta é, o que fazer, né, com a Amazônia Ocidental? Quer dizer, o que dá para fazer? Ela é importante também, quer dizer, o arco de desmatamento é realmente grande parte no sul do Pará, o que fazer? E eu complementaria com o que fazer, agora é uma pergunta um pouco mais pessoal, na sua opinião, se tivesse 6 grandes coisas para se fazer, em termos macro, para a preservação, o aproveitamento sustentável realmente, né? Algumas ilhas de exploração, se é possível ou não, na Amazônia, tanto oriental, o que seria, vamos pensar em meia dúzia de grandes ações, né, a se fazer na Amazônia ou para a Amazônia, para realmente preservar de uma forma sustentável o que ainda existe da floresta amazônica brasileira. Então, são 2 perguntas. A primeira, acho que está dentro da segunda, né? Mas, enfim, gostaria de ouvir. Bom, tem muitas coisas que precisam ser feitas, né? É evidente de que as decisões sobre essas grandes obras são chave, porque depois de fazer uma estrada, por exemplo, o que acontece depois, em grande parte, fora do controle do governo. Eles podem fazer discursos sobre governança, etc., quanto quiser, mas o que acontece são milhares de pessoas independentes que vão entrando e a coisa vai evoluindo. Então, importante é a decisão inicial de fazer ou não fazer essas coisas. É importante que você espera até que realmente tenha um novo sistema de governança, etc., instalado antes de simplesmente abrir as comportas fazendo estradas para esses lugares. Então, você tem que ter uma mudança de como é feito a decisão sobre essas obras. E de não fazer o adiar durante anos, não é uma coisa assim, momentânea, para mudar o quadro antes de fazer esse tipo de obra. E também toda a maneira de decisão, que hoje é feito com poucas pessoas em Brasília, etc., vão decidir fazer uma barragem aqui, uma estrada ali, etc. E todo o resto é simplesmente legalizando aquela decisão que já foi tomada, né, de fazer estudos ambientais e ambientes e tudo mais. Então, esse tem que mudar para coletar as informações e debater isso democraticamente antes de fazer a decisão sobre as obras. É uma coisa fundamental que não aconteceu. Outras coisas são evidentes que precisa. O fato de ter essa negação climática, etc., é fundamental. Essas posições têm que ser revertidas, o que não tem muito tempo para assim, esperar para mudar as posições. Agora, diferentes coisas que poderiam ser feitas. A criação de áreas protegidas é sempre uma das coisas importantes, é sempre um dilema, porque o dinheiro é insuficiente, nunca tem o suficiente para fazer tudo, não só dinheiro, mas também assim, vontade política. Então,
desculpa, esse precisa balancear a questão se vai fazer mais proteção na área do arco de desmatamento, por exemplo, que mencionou, ou se vai concentrar nos lugares mais afastados, como aquela parte no oeste do estado do Amazonas, onde tem imensas áreas que estão ameaçadas, mas realmente é importante criar áreas protegidas naquelas áreas antes de chegar à pressão. Se você espera para ter a estrada, etc., ali, aí vira politicamente impossível de criar as áreas protegidas. Então, é importante que esse seja feito na hora certa. E você tem que manter também todas as outras frentes, tem que ter a repressão do desmatamento, etc., que tem sido enfraquecido muito nos últimos 2 anos, desmantelando o IBAMA, etc., e passando um discurso que vai se estimulando a violação das leis ambientais. Então, essa é importante. Também, a parte de manejo florestal é essencial de resolver, porque essa é uma coisa que não é sustentável, quase todos os casos, né? Porque para ser sustentável, embora teoricamente pode fazer dessa forma, na prática tem várias brechas no regulamento que dá para se tirar a madeira de uma área inteira muito antes de passar 30 anos em um ciclo esperando as parcelas recuperar. Então, você acaba se dando permissão para essa exploração, uma coisa que não vai acontecer, de ficar muitos anos sem nenhuma renda, esperando o próximo ciclo começar, simplesmente a terra vai ser vendida para outro, vai virar pastagem, alguma outra coisa. Tem vários trabalhos com exemplos disso no meu site. Então, são muitas coisas diferentes que têm que ser enfrentadas para controlar a situação. Não é só um. Tá certo. Eu agradeço. Eu, na minha pergunta, às vezes eu confundi um pouco, eu misturei, falei a Amazônia Oriental, né, mas na realidade estava me referindo à Ocidental, né, que é o estado de Manaus. A Oriental, Pará, é que a situação está complicada. Teria uma última pergunta, dado já o avançado da hora, que é sobre ainda com relação aos agrotóxicos, que no caso de herbicidas, etc., e outros, que apesar da qualidade das águas no Amazonas apresentarem uma qualidade em suas águas classificadas como boa, atualmente existem projeções sobre a qualidade dessas águas, bem como seus impactos decorrentes das queimadas e avanço das pastagens. E eu colocaria também o mercúrio também, com a retomada desse garimpo artesanal, está realmente sob controle ou está a tendência a aumentar também a questão da presença de mercúrio na região, né, e principalmente nas águas também? Sim, tem muito mercúrio sendo usado ainda, esses garimpeiros, não, que são é uma coisa que é ilegal, mesmo se aqueles que têm algum tipo de licença também agem com impactos, esse usa mercúrio. E com o preço de ouro em alto agora, tem grandes invasões em áreas indígenas nesse momento. Então, esses têm impactos através de mercúrio e também as hidrelétricas. É importante entender que não é apenas o mercúrio do garimpo, também tem muito mercúrio no solo na Amazônia, porque os solos são de milhões de anos de idade, diferente da zona temperada, etc. Então,
cada vez que tem um vulcão em algum lugar no mundo, erupção, isso joga o mercúrio na atmosfera, que espalha pelo mundo e cai na chuva. E esse fica no solo. Só que não faz mal até colocar um reservatório e cria um ambiente sem oxigênio no fundo do reservatório, que dá as condições para fazer metalização do mercúrio. Isso que vai fazer o mercúrio tomar a forma venenosa. Não é o mercúrio elementar que é venenoso, é quando tem esse grupo CH3, o metil, que vai juntar com o átomo de mercúrio. Então, esse está acontecendo, inclusive, em barragens que não tem nada de garimpagem na área, como Balbina, por exemplo. Você tem altos teores de mercúrio nos peixes e nas pessoas que comem esses peixes. Então, é uma coisa que tem grandes planos para hidrelétricos na Amazônia e estão indo para frente. Você tem o projeto que o presidente lançou de fazer uma barragem de 2.000 megawatts no rio Trombetas, ao norte do rio Amazonas. Grandes hidrelétricas ainda são na mira. Tem só 3 que estão no atual plano decenal do Ministério de Minas e Energia. Só 3, realmente, não devo dizer isso, mas os relatórios deixam claro que estão esperando essa liberação de hidrelétricas nas áreas indígenas. E tem grandes planos para isso na Amazônia. Tem um texto recente meu naquele site na Amazônia Real e vários outros sobre isso. Então, eu recomendo olhar quem está interessado. Muito bem. Bom, não tendo mais nenhuma pergunta, eu agradeço mais uma vez ao professor Philip Martin Ferside pela sua importante palestra, né? Já que a Amazônia representa pouco mais de 60% do território brasileiro, né? E acho que todos os brasileiros têm que ter conhecimento e ter envolvimento nas questões referentes à Amazônia. E também, principalmente, aos verdadeiros habitantes da Amazônia, que também têm que se pronunciar. Então, mais uma vez, Felipe, obrigado. E o programa está à sua disposição também, quem sabe outras vezes, né? Nós podemos também interagir ou fazer alguma coisa. Nosso programa é um programa novo, mas que está evoluindo bastante, e foi um grande prazer, então, tê-lo nessa palestra, nesse último seminário. Muito obrigado. É um prazer. Tá. Tchau, gente. Tchau, me manda o link para a gravação também. Ok, será enviado. Obrigado.